Olá, olá! Estamos chegando aqui para mais um Líderes se Reinventam. Um minutinho aí de atraso, a internet caiu na hora de entrar, mas já estamos aqui ao vivo. Estamos com Maria Dalva aí, presente. Bem-vinda, Maria Dalva. Já já teremos aí nosso convidado presente. Mas então estamos começando mais um programa Líderes se Reinventam. E nós vamos falar com um líder hoje que lidera em terra e nas alturas. Daqui a pouco vamos falar com ele, com Mário Saragô. Vamos aguardar um pouco mais de gente chegando, Alice Pontello chegando aí também. Eu vou pedir quem está chegando já mandar o aviãozinho, convidando outras pessoas, por favor. Mário Saragô já acenou, mas só espera mais um minutinho para entrar. Você já vai pedir e eu já vou autorizar a sua entrada. Líderes se reinventam. Os líderes se reinventam em todos os momentos da vida, mas em momento de crise, mais importante ainda, a necessidade dos líderes se reinventarem. Carla Lopes, bem-vinda. Boa noite para você também. Bem-vinda. Vinícius Santos, bem-vindo. João Saragô, bem-vindo. Deve ser o filho do Mário Saragô, né? Provavelmente. Mônica Eichhoffmann, bem-vinda. Mônica parceirona, está sempre conosco aí, nos acompanhando. Vinícius, Carla. Muito bem, vocês estão chegando aí, manda um aviãozinho aí convidando outras pessoas. Boa noite, Mônica. Convidando outras pessoas para que nós possamos ter aí um pessoal, uma quantidade boa de pessoas. Miriam Pontello também entrando, porque o papo hoje vai ser muito interessante. Esse rapaz tem muita história para contar da mudança que ele fez na vida dele, de alpinista para escalar prédios. Vamos ver como é que é essa história do Mário Saragô. Jovem que eu conheci há muito tempo, hoje não tão jovem, né, Mário? Mas pode solicitar a tua entrada aí, Mário, que eu já vou, Saragô, que eu já vou autorizar a tua entrada, por favor. Aperte aí a solicitação, por favor. E o papo dessa noite vai ser muito, muito legal. Adelina Lisboa, presente aí, bem-vinda, Adelina. Põe o Darcy para assistir aí também. Mário Saragô solicitando a entrada, autorizando. Edson, bem-vindo. Edson Cunha, boa noite. Pois é, cara. Aí, Mário, tudo bom, Saragô? Tudo tranquilo, Paulo, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Bruna Saragô presente também. Depois você vai me contar quem é a Bruna e quem é Vinícius. João, Ah, o Dácio está aí, beleza. Ô Saragô, eu vou te chamar de vez em quando de Mário e outras vezes Saragô, né? Que foi o nome, que é o seu sobrenome e foi como eu passei a te chamar naquele Empretec. Há quantos anos, hein? Que ano que foi? tem 17 anos. Tem 17 e pouco 17 por aí. anos. Mais 17 anos. Bem-vindo, Arthur, bem-vindo, Letícia. Pois é, 17 anos eu conheci esse jovem Saragô, não tão jovem hoje. Cabelo já está ficando branco ou não? Ó, já tem cabelo branco, fiz 47 agora dia 3. Então tem 30 anos aí. Tem 17 anos aí, eu fiz com 30 anos o Empretec, né? Pois é. Quanto tempo, né, rapaz? Mas o Saragô me surpreendeu naquele seminário, porque eu estava dando um módulo, a gente chama de módulo no Empretec, e falando de busca de oportunidade e iniciativa. Aí o Saragô falou assim, posso contar um exemplo? Eu falei, claro. E aí ele deu um exemplo, e eu repito esse exemplo há 17 anos, sempre que eu dou esse módulo de busca de oportunidade iniciativa, eu cito o seu exemplo, mas daqui a pouco você que vai falar disso. Deixa eu apresentar para você, Saragô, e aos nossos convidados aí, o que é esse programa. Goretti também entrou aí, Malu Saragô, olha, tem um pessoal Saragô aí, depois você vai falar quem é quem aí. Muito bem, o Saragô, esse programa foi criado depois de um mês de pandemia,
eu criei esse programa um pouco antes. Eu comecei a fazer um trabalho de mentoria gratuito para ajudar os empresários a se reinventarem nesse momento. E menos de um mês de pandemia, eu resolvi criar esse programa para apoiar líderes no processo de lidar com a crise. Como eu trabalho com consultoria, treinamento, coaching, mentoria há muitos anos, eu já passei por várias crises, até pelos cabelos brancos já dá para perceber que eu passei por várias crises. Eu sei o que é uma crise. E a crise, muitas vezes, desestrutura as pessoas e desestrutura alguns líderes. Então, foi um jeito de eu apoiar líderes a se reestruturarem, a se reinventarem nesse processo. Criei esse nome, Líderes se Reinventam. E já entrevistei inúmeros líderes. E convidei você por duas razões. Porque você teve um destaque grande naquele seminário. Eu identifiquei ali você uma pessoa que tem uma liderança fácil, você tem facilmente você lidera, tanto que liderou os grupos lá no seminário, em vários momentos você se destacava. Naquele momento desse módulo, você logo levantou e já se pôs à disposição para compartilhar, e depois você vai contar esse processo que está embutido na minha primeira pergunta. E foi assim criado o programa, que eu finalizo, né, mais um programa, eu finalizo essa etapa do programa, essa primeira etapa, substituindo por um outro programa que no final de hoje eu falo. Muito bem, o Saragô, quem é o Saragô? Alpinista, 32 anos de alpinismo, fez inúmeros cursos na área de primeiros socorros, na área de primeiros socorros, de segurança do trabalho, para atuar nesse processo. Fez inúmeros treinamentos, seminários, encontros, na área de gestão de empresa. Fez aquele seminário chamado TIAL, que trabalha o processo de lidar com empresa. Fez também, está cursando agora a Faculdade de Engenharia Civil. O Saragô fez diferente, ele montou a empresa, desenvolveu a empresa e depois, com mais idade, ele resolveu fazer a faculdade e escolher engenharia civil, inclusive para ajudar nesse trabalho que ele faz, para lidar melhor com construtoras, para quem ele passou a prestar serviços. Então, Saragô, você está com a palavra, aí fez o Empretec há 17 anos, como eu disse. O Empretec, para quem não sabe, é um seminário que foi criado pela ONU para desenvolver características empreendedoras. E naquele momento, justamente, o Saragô estava iniciando um processo iniciando não, já estava no processo de empreendedorismo e quis consolidar o seu processo de empreendedorismo fazendo esse seminário, que é um seminário que faz uma grande diferença na vida dos empreendedores. Eu passo a palavra a você para os seus cumprimentos iniciais e depois eu já faço a primeira pergunta. Está contigo a palavra, Saragô. Obrigado pela oportunidade. É um prazer, porque a gente já se fala há algum tempo. E aí, o que aconteceu? Há pouco tempo, eu me lembro assim, deve ter uns 4, 5 anos, até você me falava desses exemplos, eu tive lá no Empretec que você pediu um depoimento rápido, né? O Empretec foi um divisor de vida, de águas para mim, na hora que eu já vim empreendendo, mas muito empiricamente. E aí o Empretec me deu bases de conseguir entender isso melhor. Eu queria agradecer muitos amigos, familiares que estão, o João é meu filho, Maria Luísa, que é a Malu Saragô, minha filha, Bruna Saragô, minha esposa, Dalva, minha sogra, Thaís Sucrilho, que é um cara que está aí, que trabalhou muito comigo no início, era um braço direito, esquerdo, tudo, né? E a gente desenvolveu isso com parcerias de amigos. Os amigos ajudam muito nessa parceria. Então, eu queria agradecer inicialmente a essa grande adesão de muitos familiares, primos e amigos que estão aí. Beleza, Saragô. Ô, Saragô, eu vou pedir de novo ao pessoal aí, Maria Júlia acabou de entrar também, a Donada, não dá para ler direito aqui. Eu vou pedir para vocês o seguinte, aos familiares estão dando aquela força, como disse a Mônica, é isso daí, tem familiares do meu lado, do seu lado. Eu vou pedir que vocês mandem o aviãozinho convidando aquelas pessoas que você sabe que empresaria, ou porque empreendem na própria empresa, ou porque empreendem na empresa alheia, né? São intraempreendedores. Sim. Pessoas que são funcionários de empresas e que é importante convidar nesse momento para ouvir esse papo. Porque esse papo vai ser muito rico.
Acabou de falar aqui o Saragô sobre o encontro que nós tivemos há 4, 5 anos atrás. Olha só para vocês como é que são as coisas, né? Há 17 anos, o Saragô fez seminário comigo. Eu era instrutor lá em Teresópolis. Foi Teresópolis. Teresópolis, não foi? Foi Teresópolis. Teresópolis. Onde? Você Você e o reside hoje Adilson. ainda? Isso, eu, Resido em Adilson. Você reside aí em Teresópolis ainda. Teresópolis? Sim, vou para o Rio direto Beleza. trabalhar, mas eu fiquei aqui, adoro a terra. Beleza. Então, aí, eu fiquei um tempão sem encontrar o Saragô. Um dia eu encontro o Saragô no terminal Menezes Cortes. E eu estava com meu filho mais velho, o Luca, o Saulo. Foi. E aí, quando eu encontrei o Saragô, eu falei, ô, Saragô, tudo bem e tal? Esse aqui é meu filho. Né? O Saulo tá... Aí o Saulo olha para mim e fala, pai, esse é o Saragô que você sempre fala? Eu falei, é o Saragô mesmo. Eu falei, Saragô, conta a sua história para ele. Aí o Saragô contou para o meu filho, confirmou, né, na verdade, a história que eu sempre contava para o meu filho. Né? Então foi um encontro muito legal com o Saragô. E passaram outros anos, eu me mudei para o Espírito Santo, e um dia eu estou ministrando, já estava morando no Espírito Santo, quer dizer, então eu estou no Espírito Santo há 10, vai para quase 11 anos, eu estava no Rio, ministrando num seminário, aí ligo para o Saragô. O Saragô e tal, tudo bem com você, tudo certinho? Rapaz, eu estou ministrando um seminário aqui no Rio e gostaria que você viesse aqui dar um depoimento daquela sua busca de oportunidade de iniciativa, como é que você fez e tal, beleza. No seu seminário, o que mudou depois do seminário? Ele falou, Paulo, coincidentemente eu estou no Rio, eu estou aqui no Rio agora. Que hora que pode ser? Aí marcamos a hora e ele foi lá, prontamente, foi lá, deu um depoimento, e nada como um depoimento ao vivo, é diferente, né, da pessoa, eu contar a história, do que a pessoa que viveu a história está ali. Né? Muito bem, Saragô, a minha primeira pergunta é a seguinte, como é que você identificou uma oportunidade? Você é alpinista, né, acostumado a escalar morros, né, montanhas, e de repente você resolve escalar prédios. Conta aí para essa galera como é que foi essa mudança. Essa história ela começou no seguinte, eu nasci na Urca, debaixo do Pão de Açúcar. E aí, morando debaixo do Pão de Açúcar, eu com 15 anos de idade, por aí, comecei a escalar. Literalmente aprendi entre 15 e 16 anos a fazer escalada em rocha. E aí passei uns anos dando aula de alpinismo. Isso foi de 88, por aí, até 94, mais ou menos. Quando chegou em 94, teve um espetáculo no Maracanã, dia 30 de dezembro de 94, chamado Ópera Mundi, Um Sonho Bom. Era um espetáculo que trazia artistas de circo do mundo. E aí, ali tinha um grupo argentino chamado De La Guarda, que é um grupo que trabalha com o Circo de Soleil, que é mais famoso, e eles utilizavam técnicas de alpinismo para fazer a parte cênica. Então montamos aquelas tirolesas por cima do teto do Maracanã inteiro, passava por cima do campo, tinha uma torre no meio do caminho, que ficava Cristiano Torlone, vinha o pessoal da Intrépida Troupe, que eu fiz parceria depois também, e tudo isso foi acontecendo num espetáculo. Esse espetáculo, eu vi a possibilidade de usar o cênico e o alpinismo, juntar as coisas, não o prédio. Eu fui um dos brasileiros convidados porque eu já trabalhava já a semana inteira, vivia profissionalmente do alpinismo de rocha, de montanha. Ali, quando acabou o espetáculo, eu falei, cara, se isso dá para fazer o cênico, por que não dá para fazer alguma coisa num prédio? Uma limpeza, uma pintura, alguma coisa. Aí o primeiro trabalho que eu fiz foi as Sendas do Leblon, limpar vidro, fazer pintura de ferro. E a coisa era muito... Não existia normativa de trabalho, não existia material específico de segurança para isso. Era literalmente pegar o material que eu usava na montanha e utilizar ele no prédio. E eu, uma cara de garoto, era realmente muito novo, existia uma resistência muito grande. O pessoal falava, isso não vai dar certo. Ou então tinha síndico que achava que eu estava querendo me divertir no prédio dele, brincar de rapelar o prédio. E eu vinha convencendo as pessoas que era mais seguro do que existia em relação a trabalho, aquelas cadeirinhas, os andaimes, nada daquilo vinha com a mesma segurança. E aí isso foi se desenvolvendo até que em 97 casei, 97 para 98 levei a técnica para a plataforma de petróleo. Primeira turma em plataforma de petróleo que embarcou com técnica que hoje a gente chama de acesso por corda,
fui eu que dei o curso na Escola Técnica Federal de Macaé. Embarquei com essa turma, passei 2 anos. Embarcando, desenvolvendo. A Petrobras viu isso um nicho tão legal que ela começou a pegar aumentar as equipes. Tanto que a minha equipe eram 4, aí depois foi para 8, fora os que ficavam em terra, e aí começaram a aparecer os contratos. Meu filho nasceu, eu passava 14 dias embarcado, e 14 eu passava em casa, trabalhando para um dia deixar de embarcar, porque eu sabia que não era o que eu queria, passar o resto da vida embarcando. Então eu trabalhava para mim e para os outros, até que um dia eu comecei a vender mais serviços e aí veio o primeiro contrato, Botafogo para Shopping. Foi uma alegria, um contrato que pagava fixo. Tanto que tinham coisas que vinham na minha cabeça, tipo, primeiro ano de casamento, eu comentei com a minha esposa, eu quero um dia poder ganhar todo mês um dinheiro fixo para a gente fazer serviço. Ela falou, mas vai fazer o quê para alguém pagar todo mês? Vamos desenvolver isso, eu não sei ainda. Eu tinha um feeling que alguma coisa me dizia que o futuro estava ali. E muito pai meu falava, vai estudar, não faz isso, você tá maluco, isso não vai para frente. Eu falei, isso é o que está na frente, não é o que vai. Eu estava vendo que isso ia chegar lá. E a coisa foi se desenvolvendo, a coisa foi entrando num esquema onde, quando chegou uns anos depois, eu dei de cara com muito técnico de segurança me cobrando algumas coisas de segurança do trabalho. E aí era sempre uma resistência. O que eu fiz? Vou fazer técnico de segurança do trabalho, vou me tornar igual a eles. Só que eu vou ter a bagagem da altura. Então eu chegava falando com o cara, oi colega. Aí o cara já não vinha mais com 7 pedras, ele me via como um aliado. Então eu comecei a falar com quem falava. E entrando nas obras. Legal. Dentro das obras tinha um engenheiro. Aí anos depois, como agora estou completando esse ano de pandemia, me formando na engenharia civil, porque era mais um passo que teria que ser dado. A coisa vai andando de um jeito até um pouco orgânico, porque aí depois apareceu em 2000 as instituições que criaram realmente o acesso por corda. Eu fiquei como profissional nível 3, que existe nível 1, 2 e 3 de acesso por corda. E isso tudo Porque foi... até então não havia uma legislação, nada, né? Não. A Então, NR35, que ela fala sobre trabalho em altura, ela foi chegar depois da minha formação como técnico que eu tive em 2012. Ela foi chegar isso em 2014. Então, assim, ela chegou depois e eu já trabalhava com ela. Porque antigamente era tudo baseado na NR18, que se trabalhava dentro da Constituição Civil. Mas o mais legal disso era você conseguir liderar um grupo, você fazer com que as pessoas acreditassem naquilo. O Copacabana Palace acreditou muito cedo também. Já tem quase 23 anos que eu tenho contrato com o Copacabana Palace, que é o maior hotel assim, mais conhecido do Brasil. Isso foi engenharia, a gente foi fazendo vários trabalhos lá dentro, de pintura, de limpeza e outras coisas mais, para conseguir cativar um cliente desse nível e ficar tanto tempo assim. Uma coisa que... E como é que você foi... E como é que você foi trazendo, o Saragô? Porque, na verdade, você tinha a expertise nessa área de subir altura e tudo mais, mas como é que você foi agregando pessoas? Então, os seus colegas também alpinistas? Muita coisa veio daí. Por exemplo, eu pegava o pessoal que já escalava e trazia o cara para o trabalho. Só que eu tinha que explicar que existiam algumas diferenças. Porque a escalada em rocha... ele seguro. Tanto que a gente tem mais de 20 anos comemorando sem nenhum acidente. Então, como é que funciona isso? A gente vai cercando. O pessoal comemora de vez em quando, eu vejo aí, chamamos 300 dias sem acidentes. Eu falo, estou há mais de 23 anos sem nenhum acidente. Como que a gente vai fazer? Maravilha. É todo dia, é um trabalho árduo. Você tem que convencer as pessoas de que a vida dela é importante. Você tem que convencer de que tem que fazer o melhor. Então, a gente foi criando... uma rede de amigos que foi começando a trabalhar. No início eram todos alpinistas, de rocha.
Depois começou a vir o pessoal que não era alpinista de rocha, eu comecei a ensinar o cara só a trabalhar. Nem sempre ele ia escalar. Tinha gente que nunca escalou uma montanha, mas só sabe trabalhar em altura, porque foi desenvolvida uma metodologia, uma técnica, e a gente começou a trazer essas pessoas para o nosso lado e as pessoas foram vendo que era mais uma profissão. É uma profissão gratificante, a gente tem pontos de vista lindíssimos, a gente vê a coisa por cima de uma maneira que muitas pessoas não conseguem, né? Imagina. E, por exemplo, um marco de liderança que foi muito legal foi em 2001, quando eu montei o palco do Rock in Rio. Né? Que maravilha. Aquilo chegou de uma maneira assim, muito legal. O pessoal me procurou e aí falou comigo assim, olha, a gente quer montar esse palco aqui e como é que a gente vai fazer isso? Aí eu falei, então vamos ver aqui. O cara mostrou um projeto. Tá bom, peguei aquele projeto, levei para casa e falei pro cara, eu topo. E aí comecei a fazer um valor que era cobrado por homem por dia e o cara pediu 12. Era eu e mais 11. E aí quando foi aquela coisa de fecha, não fecha, aquela negociação, tudo bem, eu soube depois que muita gente refugou porque não queria a responsabilidade de fazer aquela montagem. E aí eu topei. Eu me lembro que eu cheguei em casa com um mapa gigante do que era. E aí mostrei para minha esposa, isso aqui é o que tem que fazer. Ela falou, mas como é que você vai fazer isso? Eu fechei o mapa todo, falei, não sei, mas eu vou fazer isso. E aí encarei. E aí começou eu e mais 11, no final tinha eu umas 36 alpinistas trabalhando no Rock in Rio. Rapaz, de 12 para triplicou. Triplicou, porque todo dia o cara falava, tem outra lona para mexer, traz mais 3. Aí eu, vamos lá, gente. Aí o que eu fazia? Eu dava equipamento, o cara vinha com a parte dele que ele tinha básica, e eu ficava com o rádio liderando todo mundo. E era uma coordenação que eu tinha que liderar a minha equipe, que estava lá em cima. E eu tinha que liderar a equipe de apoio, que não era minha, que ficava no chão só para fazer força. E resolver atrito entre o cara que não era da minha equipe com o cara que era da minha equipe. E era uma coordenação que eu perdi 15 quilos trabalhando. Eu virava uma noite atrás da outra. Sucrilho que está aí na live cansou de estar lá virando noite comigo. Né? O Sucrilho até fez uma participação aí falando que é a descida por rapelar, né? É descida por corda, né? É legal. O professor Dix está falando aí que você é um batalhador, e é verdade, o Saragô é batalhador mesmo, encara, e ele acabou de contar aí, né? E nesse momento, Saragô, que você teve que liderar não só a equipe que você conhecia e que você contratou, mas liderar também pessoas que não eram da sua equipe, mas naquele momento acabou entrando na sua equipe. Como é que foi esse momento? Conta um pouco esse processo lá no Rock in Rio. Esse processo ele foi muito rico nesse sentido. Por quê? Porque a gente tinha que lidar com pessoas que tinham assim grau de instrução diferente, socialmente diferentes. Porque eu tinha valores, um cara, né? eu tinha um cara que era da Zona Sul, garoto novo, escalador, e eu tinha um cara que era bem mais velho, que morava numa comunidade, e aí eu tinha um outro que morava em outro estado, que estava ali para poder fazer um trabalho. Então eram muitas ideias e valores diferentes que a gente tinha que tentar fazer o quê? Apaziguar todo mundo. E aí vinha uma coordenação que dependia muito daquele trato que você fala de um jeito com um, do outro jeito com o outro. É aquela coisa que você tem de, com um você toma um café, vai funcionar. Se você for tomar um café com outro cara, não vai funcionar. Você vai ter que talvez ser um pouco mais ríspido com ele. E essa coisa aí eu fazia sem saber que dentro do Empretec a gente tinha isso que era para ser trabalhado. Mas a gente, às vezes, tem algumas coisas que são empíricas, que a gente faz sem ter o conhecimento da técnica. Aí o Empretec me ajudou muito a desenvolver todas as outras falhas, porque com certeza teria-se muitas aí, e ainda tem muito a se aprender, né? Então a ideia era conseguir conciliar essa galera. Teve um dia que 2 caras entraram em atrito, só que um estava no chão e o outro estava a 20 metros de altura. O que estava no chão era um cara que tinha quase 2 metros de altura, querendo bater no outro. E aí eu, pequenininho, tive que chegar para um cara de 2 metros de altura, mandar ele calar a boca, e ele me respeitava, porque eu respeitava tanto ele, que não tem altura, não tem força bruta, é o respeito que você conquista as pessoas, né?
E aí foi onde eu conseguia vir apaziguando essa história. Entregamos o Rock in Rio, foi um aprendizado sensacional. E aí a gente veio montando equipe. Hoje eu tenho gente com 14 anos comigo aí, trabalhando, como é meu encarregado direto, que é o Alex. Legal. E você falou um negócio aí que algumas pessoas menos afeitas ao processo de liderança podem ter se assustado. Quando você mandou o sujeito calar a boca, alguém pode ter se assustado. Pô, mas o líder não faz isso. Faz quando precisa. Agora, não conseguiria fazer o cara calar a boca se você não tivesse já demonstrado o seu processo de liderança. Porque você é um cara suave, um cara afetivo, um cara tranquilo, um cara maneiroso. Quer dizer, então você já tinha conquistado o cara. Então, nessa hora, quando você chega e fala, cara, cala a boca, porque já deu. Quer dizer, o cara te acatou porque naquela hora você teve que ser o líder autoritário, né? Mas é momentaneamente, né? Sim, funciona, né? Você imagina, eu tinha um cara que tinha, infelizmente, um baixo grau cultural, com 2 metros de altura, chamado Pezão. E o cara era muito grande, querendo bater num cara que estava lá em cima. E se você não chega mais enérgico, você não consegue conter os ânimos. Eu falei, um para cada lado, chega. Eu tinha uma obrigação de, uma hora, dar um berro maior, porque você tem esse problema. Às vezes você tem que ser rígido sem perder o respeito com a pessoa, mas porque era o momento. Porque você não vai chegar para alguém que você está falando calmamente, cala a boca, isso não existe. Mas é uma hora que você precisa intervir. E isso é o difícil. É até que ponto dá para ir. A liderança, eu entendo que tem gente que tem assim, senta num grupo para fazer uma atividade qualquer, tem gente que já lidera aquilo sozinho, não se percebe. E tem gente que é compelida, porque ele ganhou um cargo, e ele é compelido a liderar. E na hora que ele é compelido a liderar, nem sempre ele consegue. Porque ou vai ser no dinheiro, ou vai ser no conhecimento, ou vai ser com a coesão. Como que você vai liderar? A melhor maneira é no respeito, né? É a diferença, a distinção que nós fazemos entre autoridade e poder, né? Sim. O poder só o cargo confere, a autoridade não. O líder, quando ele está imbuído da autoridade, da liderança, ele consegue fazer isso que você fez e ser acatado e ser respeitado e o negócio fluir, né? Funcionar. Muito legal. Olha só, o Sucrilho tá dando umas participações muito legais aí. Sucrilho é da sua equipe, né? O Sucrilho foi da minha equipe lá no início. Hoje ele dá aula de mergulho. Ele resolveu parar de escalar e dar aula de mergulho. Mas ele foi um braço direito realmente que estava comigo no Rock in Rio. Ele viu essa cena. Ele estava lá e viu a cena. E me ajudou muito durante muito tempo. E assim, a gente, uma hora, não estava falando a mesma língua e a gente é amigo até hoje. Então, é uma coisa legal quando você consegue acabar um trabalho e manter uma amizade. Porque isso é fundamental, porque existe respeito. Né? Então, eu acho muito legal quando você cria um amigo através de um trabalho. Né? E isso só se dá por algumas situações, né? Que legal. Nós temos aí na live a Mônica, que é ela que colocou, o Sucrilho está agregando muito. A Mônica é facilitadora do Empretec também, é de Brasília. Temos aí o Joaquim Fagundes, que é facilitador do Empretec, que mora atualmente em Goiás, mas é do Rio. Na verdade, o Joaquim é do Ceará, morou muitos anos no Rio e hoje está em Goiânia. Né? Então, nós temos aí o Zé Antônio, de São Paulo, o Jorge Luciano, de Petrópolis, nós temos gente de tudo quanto é lugar aí. Acabou de entrar aí o Style, eu acho que é da sua rede de contato. Pode ser. Hein? Pode ser, eu acho que é o Léo. Uma coisa também que me ajudou muito foi a parceria que eu tenho com a minha sócia, que é com a minha esposa, porque ela cuida de tudo que é burocracia, de toda a parte financeira, é ela que faz. Então eu fico muito mais livre para lidar com a equipe e lidar com os clientes. Muito legal. E o importante foi que lá no início, a Bruna, né, o nome da tua esposa, Saragua, né? A Bruna, ela não duvidou, ela questionou como é que nós vamos fazer isso. Né? Esse questionamento é importante porque te levou a pensar. Não sei como é que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer. Te desafiou, né? E essa parceria da esposa é muito importante, né? Lançar esse desafio. E eu tenho uma parceira aqui também, a Alice é muito parceira nesse sentido, de me desafiar. É muito legal isso. Muito bem. Eu tive assim...
Eu tive sim alguns desafios que vêm da família. Fala aí. Uma outra pergunta. Naquela ocasião, você falou que convidou alguns colegas que eram alpinistas com você. Aliás, Teresópolis, né? Teresópolis tem muitos grupos de alpinistas, né? Tem grandes Sim, alpinistas aí em Teresópolis. tem. E teve gente que topou, que falou, você é doido, mas eu tô dentro. E teve gente que falou, você é doido, eu tô fora. E É, essas pessoas, o que dizem hoje, depois de tantos anos de sucesso do seu trabalho? uma coisa que aconteceu muito, acontecia mais até com alguns pais de amigos meus, que eu vou te falar que o pai de um amigo meu foi o único que falou para mim, eu acho que isso é legal. A maioria falava para mim, não, isso não vai dar certo, para com isso. E hoje, quando eu encontro com eles, eu vejo muitas surpresas. Muitos falarem, pô, isso deu certo, né? Como se não podia dar. Tinha tudo para dar Uhum. certo, né? É que eu acredito que às vezes as pessoas, né, elas ficam botando as coisas em caixa, né? Elas colocam a coisa muito formatada. E aí o que vai acontecer com isso? A pessoa não pensa fora, ela não consegue imaginar. A gente não precisa reinventar a roda, a gente pode fazer uma roda melhor, né? O que eu Uhum. fiz não foi um negócio que eu fiz só da minha cabeça. Eu fui descobrir depois que fora do Brasil já se fazia isso. Só que não existia Uhum. internet para a gente procurar. E aí eu acredito, porque, claro, não sou um gênio, eu tive uma ideia aqui, alguém teve uma ideia fora, e com isso algumas coisas foram, inclusive, se ajeitando. O material hoje de segurança tem homologação, tem o CIAT, Certificado de Trabalho, a maioria deles, tá? Então, são coisas que elas têm um tempo e que vai acontecendo. E uma coisa que eu via muito é que esses desafios, eles são combustíveis, né? Para a engenharia civil, por Uhum. exemplo, quando eu comecei, parei, aí quando eu voltei agora, que eu ia começar a fazer, meu filho falou, pai, se você fizer isso, vai ser do cara, né? Aí eu falei, pô, é mesmo? E me desafiou, sabe? Eu Aham. acho que você tem que ser posto à prova, às vezes, porque você Aham. não pode achar que seu limite é baixo. A gente tem que jogar o sarrafo lá em cima. E É jogar o isso aí. sarrafo lá em cima e lidar com a equipe é todo dia, né? Eu tive Aham. lá 36 pessoas, hoje eu tenho menos funcionários por causa da pandemia. A pandemia chegou batendo um pouco em todo mundo, mas a gente teve que se ajeitar. A gente teve que diminuir a equipe, mexer em custo, e aí com isso a gente foi selecionando alguns clientes e a gente já está recontratando novamente. Isso é Que uma legal. coisa que a gente precisou aprender na pandemia. Como que a gente vai Uhum. trabalhar mais eficaz ainda? Inclusive, É. criei um tripé, que eu chamo de tripé, que isso eu já tenho há muito tempo, que é a primeira coisa mais importante que eu tenho na minha empresa é a segurança. Nada é mais importante que a segurança. Depois vem a É. qualidade do trabalho que eu vou entregar. E depois vem a produtividade. Nada pode um ultrapassar o outro. Não adianta estar bem feito, estar rápido se não estiver bem feito, ou estar bem feito se não estiver seguro. E isso aí É. te dá uma baliza. Você precisa criar algumas colunas vertebrais, alguns nortes para você seguir. Legal. E quando você coloca segurança em primeiro lugar, né, você está pensando na sua equipe, você está pensando nas pessoas que trabalham com você. Quando você E coloca adjacente. qualidade, você está pensando, né? Quando você coloca qualidade, você está pensando no cliente, mas também, de novo, na sua equipe, Sim, né? Quando você está pensando na produtividade, você está pensando na sua empresa, né? Porque se a empresa não produzir, não ganha, está pensando na sua equipe e está pensando no cliente. Né? Então, esses três elementos são fundamentais. Agora, realmente, o que você disse, segurança em primeiro lugar. No trabalho que vocês fazem, não dá para entrar no automático. não. Todo dia tem que ser como se fosse o primeiro trabalho e o melhor trabalho. É muito legal isso. A gente nega trabalho inseguro. Eu Que nego. legal. Nego mesmo. Não, isso não dá para fazer, é inseguro. O cara fala, passa um ácido, não sei aonde, não. O ácido vai corroer o equipamento de segurança, eu não faço. Outro vai fazer. Tudo bem, outro faz. Eu não vou fazer. Nenhum funcionário meu vai ficar exposto. Porque às vezes eu me penduro com eles por uma coisa ou outra, não é sempre. Mas eu não Uhum. vou deixar, hora nenhuma, alguém que fique, tá inseguro um pouquinho. Um pouquinho já não pode. Que Tem que legal, ser. que É uma legal. empresa que trabalha com risco. Uhum.
Que legal. O Sucrilho está dizendo aí, não existe melhor referência de trabalho em altura e acessos especiais no Brasil que a Saragô. Que legal. Muito bom, hein? Muito bom. Rapaz, coincidentemente, um rapaz que fez Empretec comigo em Guarapari, postou Uhum. hoje no grupo de Empretec falando de uma empresa que trabalha em altura aqui em Vitória, que eu nem Sim. conhecia, nem sabia que tinha. A WES, WESS, WESS. Uhum. Aí até chamei, não sei se ele está por aí, mas até chamei ele para participar dessa live. Muito bem, Saragô. Olha só, o tempo aqui na live, por incrível que pareça, parece que passa mais rápido que normalmente passa. Né? Sim. Nós somos, nós somos já com quase 40 minutos de live, né? Passa rápido mesmo. Né? Mas eu quero saber o seguinte, você falou que trabalha há 23 anos, o Copacabana Palace é teu cliente. E eles retomaram agora, estão reinaugurando, né? Então você Sim. começa agora um grande trabalho com eles, né? Retoma, ou você Um, participou desse processo de reforma? Então, o que acontece? O Copacabana Palace, ele não cortou o contrato totalmente, mesmo durante a pandemia. Ele diminuiu para que não ficasse tudo muito sujo, para depois na volta não estar com uma coisa muito complicada. Alguns contratos de alguns hotéis suspenderam, porque não tinha como. E ele não, ele cortou metade e a coisa foi andando. Aí, hoje, por exemplo, o pessoal meu estava lá no Copacabana Palace. Eu tive lá hoje, tá? E a gente estava fazendo uma limpeza de alguns janelões, porque é uma área que ficou pior. Então, esse contrato que eles têm é todo mês eles têm uma visita e aí isso vai variando de acordo. Uma hora está limpando uma janela, uma hora está numa clarabóia, outra hora está passando hidrojato. O nosso contrato ele é sempre flexível, porque eu não acredito que um contrato possa ser estanque. Nenhum deles. A gente sempre deu uma flexibilidade para o cliente. Às vezes, a maioria das vezes, o meu custo vai ser exatamente igual se o cara estiver limpando o vidro ou se ele estiver trocando um vidro. Ou se ele estiver botando silicone. E se o cliente tem dias, aí eu vou deixando isso muito em aberto, porque a manutenção, além de limpeza, faz parte do nosso trabalho. Hoje a gente reforma fachadas também. A gente faz teste de percussão para ver se não tem nenhum tipo de granito com risco de queda. Então, esses trabalhos diferenciados precisa se dar a oportunidade do cliente para o cliente ver o que ele está precisando naquele momento. Não dá para você falar, não, tudo eu vou cobrar por fora. Se você não criar algo que você ceda, algo que você um dia vai perder um pouquinho e vai ganhar no outro, você não consegue manter uma parceria de mais de 20 anos. Porque parceria tem que ser um Entendi. trabalho que fica bom para todo mundo. É Todo o mundo tem que ficar ganha-ganha, bem. né? Claro, isso É o dura. ganha-ganha. É o ganha-ganha. Quem ganha uma Legal, vez só legal. vai ficar ali. É, é. Saragô, a Mônica está fazendo a seguinte pergunta. Hoje tem prédios muito altos, e são igualmente seguros para se fazer um trabalho? Sim, não vai mudar. O meu prédio que tenha 10 metros, 5 metros de altura ou o prédio que tenha 200, a segurança é a mesma. O que muda é que alguns prédios mais altos, eles às vezes são expostos a ventos. E aí um vento mais forte vai me atrapalhar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou chegar num ponto que eu não estou conseguindo fazer um bom trabalho. Aí a gente vai parar. Tá? Então, assim, até o pessoal de vez em quando pergunta para mim, mas está chovendo, dá para trabalhar? Depende do trabalho. Eu não posso pintar chovendo e limpar um vidro, porque eu vou acabar de limpar, ele vai molhar, não vai ficar bom. O vidro eu vou entregar limpo e Uhum. seco. Então, o maior problema não é na segurança, porque o pessoal rapela a cachoeira. E tem muita água na cachoeira. Então, o problema Uhum. é o serviço que você está executando. Como a gente desce sempre com duas cordas, ele tem uma principal, uma segunda de backup, é para se um sistema falhar, você ter o segundo, você consegue ter uma segurança maior, porque na montanha não tem isso. Na montanha, às vezes, você está exposto a só uma corda. Então a gente fica Uhum. mais seguro que a montanha. Congelou um pouco, Paulo. Fica mais seguro que a montanha. A montanha você tem adversidades que são até mais complicadas, né? Você vai subir um dedo de Deus, se o tempo virar lá em cima e você não for experiente, você pode realmente se arrasar. E no prédio você consegue sair mais rápido do prédio. Tem prédios que têm gôndolas elétricas. O meu pessoal trabalha na gôndola também? Trabalha na gôndola também. Eu não acho que o cara é menos porque está trabalhando na gôndola. Ele tem a técnica de não trabalhar na gôndola. Então, se a gôndola quebrar, ele vai para fora da gôndola. Se está na gôndola e ele tem conforto e produtividade,
A gente bota um sistema de segurança além do da gôndola, porque se ela der problema, o cara não depende daquilo. Então, tudo é pensado como um advogado do diabo, né? Que a gente faz a nossa Ah, análise preliminar de risco. Onde está errado? O que pode dar errado? Pode dar errado isso. que pode... sim. Aí o Uhum, que pode dar entendi. errado, eu tomo uma previdência antecipada para que não dê errado. É assim que a gente faz as Uhum, análises preliminares de risco, entendeu? entendi. Tudo que pode ser previsto pode ser precavido. Né? Se eu posso Sim. prever que pode acontecer, eu posso me precaver para que, se acontecer, que alternativas que eu tenho. Legal. Agora, o Saragô, nesse tempo todo, o que você destacaria assim, como uma grande dificuldade que você enfrentou e teve que ter uma alternativa, ou inovando, ou colocando equipamento novo, ou tomando uma atitude que gerou um resultado que você queria? Então, a gente já pegou contratos que a gente começou a fazer o trabalho com uma técnica e não estava funcionando. Aí você vem, faz uma limpeza de uma estrutura, você vem com tudo que você sempre usou, não funciona. Aí você começa a buscar novos produtos, tomando cuidado para que ele não seja um ácido, alguma coisa que vai interferir na segurança. Aí você vem com outro tipo de escovação. Então, assim, a gente já pegou trabalhos onde a gente imaginava que ia sair de um jeito e teve que mudar totalmente a técnica, a ideia do trabalho para fazer com um outro jeito. Um dos trabalhos que a gente fez bem grande foi a base aérea de Santa Cruz, a gente ajudou numa reforma. Então, eu tinha que fazer acessos para botar roldanas, para com o motor subir plataformas, para que o pessoal pudesse pintar. Se imaginava ter um tipo de acesso. Quando a gente foi ver, o acesso era totalmente diferente. Então, teve que fazer uma nova estratégia para conseguir montar esses pontos, para que a gente conseguisse velocidade, subir as plataformas e aí o pessoal começasse a acessar. Então, algumas coisas acontecem muito em cima da hora. E aí você tem que ter o plano B. Até porque a gente sempre fala isso, que todo trabalho que se faz tem um plano B. Eu, uma vez embarcando, eu desci num samper. Samper é um tubo onde fica a areia do petróleo. E aí pararam a plataforma para que eu descesse naquilo ali. Aí, quando eu desci naquilo, todo com máscara, com todos os equipamentos que você imaginar, aquilo ainda me deu reação alérgica. Fiquei todo empolado. Aí nunca mais ninguém desceu. Quer dizer, eu fui o único cara que até hoje desceu num tubo daquele ali, porque foram ver que era um risco absurdo para medir espessura lá dentro. Então, são Meu Deus. coisas que eu não imaginava ter que fazer isso. Só que aí a oportunidade chega ali e você tem que fazer. Né? Acabou que fui eu, o escolhido para descer o negócio, porque eu Risco. tinha dado o curso para a turma, né? Aham. Você correu o risco, né? O E nesse caso ali não era um risco calculado, né? Porque ninguém tinha feito, né? não se imaginava que poderia ter esse problema. Tanto que eu levei um explosímetro, né, para ver se tinha risco de explosão. Foi levado uma tarjeta para ver se eu fiquei exposto ou não a algum tipo de radioatividade, porque o petróleo poderia vir com isso, porque ninguém se imaginava. Porque esse material ele não era tratado diretamente, era só por máquinas, né? E aí acabou que eu tive que raspar para poder chegar no ponto e fazer a medição de espessura. Então, algumas coisas vinham acontecendo da gente imaginar outros planos. Como era você montar um sistema de resgate quando era tendo que içar uma pessoa ou descer uma pessoa. Na plataforma acontecia muito isso, porque eu tive que desenvolver todo o plano de resgate para a Petrobras. Então, a gente realmente precisa estar pensando sempre o que pode dar errado e ter um plano B pronto. Isso faz parte do É, trabalho em altura. é o que você falou de plano B, né? Quer dizer, então tem que estabelecer meta, tem que ter planejamento e um planejamento bastante flexível, né? Um Sim, planejamento que você tenha que plano B, plano C, às vezes, para ajustar e dar por fim do trabalho, né? Quer dizer, levar o trabalho até o final, né? o E na sua planejamento é muito equipe, importante. na, Oi? na, na sua equipe hoje, é, parece que o Rogério colocou aí que há 20 anos trabalha contigo. Né? Iniciei com esse cara há uns 20 anos. A sua equipe, grande parte dela é das antigas? Então, hoje comigo, o cara que está mais tempo está há 14 anos, que é meu encarregado. Né? Aham.
Mas eu tenho, assim, existe um fluxo, tá? Porque também é uma profissão que faz esse fluxo. Tem muita gente que usa a profissão como um trampolim. O cara fica um tempo, consegue se sustentar, e aí vai fazendo uma faculdade paralela, alguma coisa, e depois o cara acaba indo para outra coisa. Eu tenho gente que já trabalhou comigo no passado, que às vezes a gente está se encontrando, né? E aí, com isso, você troca uma ideia ou outra, você troca uma técnica, alguma coisa nesse sentido. Hoje, na minha equipe, eu tenho esse cara de 14, eu tenho um outro funcionário que já deve ter uns 6, 7 anos. Eu já tive gente que já foi e voltou. Então, é um pessoal que vem trabalhar com a gente e acaba ficando. Porque como a coisa é muito certinha, muito tranquila, funciona bem. A equipe é super respeitada, então a gente consegue fazer um trabalho nesse sentido. Hoje não é mais, quer dizer, acredito até que há bastante tempo, não é uma empresa mais que tem que ficar esperando o trabalho, alguém chamar. Já tem uma clientela já fixa, né? O trabalho hoje Então, é de segunda a segunda. Segunda a para. direto. Segunda a segunda não para. Eu tenho equipe que trabalha de quarta a domingo, eu tenho equipe que vai de segunda a sexta, eu tenho equipe que trabalha de noite. Tá? Tanto que tem dia que eu estou no Rio 4h30 da manhã, 4h40 da manhã, para render a equipe da noite e pegar a equipe do dia começando. Eu faço um intervalo entre as duas equipes. Eu acordo 3 e vou para o Rio. Porque eu tenho gente quase que 24 horas por dia trabalhando. É uma necessidade. Entendi. Porque tem hotel, a roda gigante que a gente faz no Rio é de noite. Eu já peguei muito shopping que precisa da madrugada. Então precisa se fazer isso aí. É sempre todo dia você reinventa uma história. Todo dia se descobre um serviço novo. Como foi no início? Muito serviço não existia. E um cliente falava para mim, você consegue botar a caixa de ar-condicionado no prédio? Aí eu falava pro cara sinceramente, nunca fiz. Mas acho que dá, vamos tentar? Jogava limpo. Aí eu tentava, conseguia. Pô, deu certo. Falei, opa, mais um serviço. Agora vamos tentar outro. E muitos serviços realmente apareceram, né? Assim, sem dúvida. Hoje, com a engenharia civil, eu já estou com conhecimento maior em relação à manutenção. Mas muita coisa veio antes. Legal. Aliás, você foi fazer engenharia civil com esse propósito, né? A empresa... De agregar conhecimento. A empresa veio crescendo. Aí a gente veio crescendo, eu fiz a segurança do trabalho para a gente conseguir entrar nos lugares com mais facilidade, e ela veio num ritmo, e aí a gente chega num ponto que fala, eu preciso agora fazer um segundo pulo, porque a empresa veio muito bem, aí dá um pulo, aí a gente dá aquela estabilizada, aí eu não quero que decaia. Aí eu falei, vou fazer engenharia civil para pegar agora outros tipos de obra, então a geotecnia, que é a parte de encosta, a parte de reforma de fachada mesmo. A gente fez o Tulip de Itaguaí, a fachada dele da frente estava já muito ruim. E a gente deixou a fachada nova. E assim, quando você olha o antes e depois, você fala, caramba, eu não precisei fazer muita coisa para que a gente desse esse upgrade. Então, isso tudo foram coisas que a gente, na engenharia, consegue vir buscando. Além de conhecimento de planejamento mais a fundo, que isso me ajudou na engenharia. Né? Como planejar melhor as coisas. O Empretec me ajudou com o comportamento humano e a engenharia com o comportamento técnico. Legal, legal. E sem essa união, quer dizer, as empresas não subsistem, né? Só técnica não funciona, né? Então, o comportamento humano, o lado humano, né? Aliás, o lado humano, existe um livro, o lado humano da qualidade, né? Você fala muito em qualidade, mas não pode ser só a parte técnica, né? Legal. Mas olha só, por incrível que pareça, entrou aí a UES, é uma empresa que também realiza cursos de certificação IRATA, localizada em João Neiva, olha só. O Cláudio então entrou aí. Obrigado, Cláudio, pela presença aí, ó. Dando os parabéns para você, ó. Que legal, legal. Muito bom. Muito bem. Entrou aí também a Ana Heisk, que é uma palestrante profissional e, coincidentemente, nos encontramos esses dias. O irmão dela estudou com os meus filhos. Olha a coincidência, né? Mundo pequeno. Sim. Mas olha só, Saragô, como eu disse, a hora aqui na live passa muito rápido. É mesmo. Nós estamos a apenas 7 minutos. Né? Então, gostaria que nesse final agora, você falasse um pouco desse processo. Você falou agora há pouco de inovação. Conta um pouco mais sobre o processo de reinvenção da sua liderança
em todo esse tempo? Em que momento você teve que reinventar-se como líder? E também fala o seguinte, os seus filhos já estão trabalhando com você na empresa? Então, o João trabalhou um pouco comigo. Ele foi comigo para o Rio, visitou cliente, botei para carregar armário, fez de tudo, né? Conheceu os contratos todos, até porque viveu isso a vida inteira. Mas ele nasceu publicitário. Então, hoje ele faz publicidade na SPM, está empreendendo com os amigos, estão começando um negócio, e aí ele trabalha onde? No atendimento. Ele é o cara do atendimento. E aí essa história do atendimento dele, ele veio falando, pô, pai, eu vi muita coisa que você fazia atendendo, como você lidava com o cliente. E a gente não percebe que a gente passa isso, né? A gente está ali passando esse conhecimento, por exemplo, pela maneira que você lida. Né? E eu fico muito orgulhoso de ver que ele é um cara que está indo ali. Minha filha já quer fazer medicina, ainda está na fase de estar estudando, né? E aí minha esposa, por exemplo, agora voltou a estudar, está fazendo a segunda faculdade dela, está fazendo psicologia. Já está indo. Família toda estudando. Todo mundo estuda. E se a gente não estudar, a gente para. A gente precisa realmente tá se alimentando disso. Eu li muita coisa nesse meio do caminho, como o Sabor da Qualidade, que a gente comentou outro dia. Muito bom. O Monge, né? E outros livros assim. E esses livros, eles me inovaram. Eles me fizeram, assim, ver outra maneira de como lidar com as pessoas, né? E eu vim muito em cima de como que eu posso fazer uma coisa nova. A engenharia foi uma delas. A outra coisa foram alguns serviços. Alguma coisa foram algumas metodologias. Eu fui botando metodologia de trabalho. E aí tem coisas que eu faço já há muito tempo que eu não abro mão. Falo, ó, você tem que fazer esse nó, você tem que fazer dessa maneira. Isso foi criando um padrão. E esse padrão vai me dando, inclusive, a segurança de ficar tranquilo, saber que tem tanta gente pendurada aí trabalhando comigo. Esse tipo de inovação, ela não veio assim, ela vem lenta, porque o processo de aprendizado, se você não for um gênio, você não aprende do dia para a noite. Você vai ter que ler muito, vai ter que correr atrás, vai ter que errar. E a cada erro que você comete, você aprende com certeza mais que os acertos. São aí as nossas maiores lições. Então hoje eu vejo nesse sentido. O que a vida veio me trazer foi alguns cursos. Eu fiz, por exemplo, um curso com um amigo meu lá em São Paulo, Eduardo Moreira, que era um workshop que ele falava sobre os encantadores de vida, que era um curso de comportamento. Eu conheci o Thiago Camilo, que é um campeão olímpico de judô. E aí ele falava muito o quê, o Thiago Camilo? Eu falo isso na minha palestra. O momento é hoje, é agora. Um segundo passou, o futuro você tem que escrever. Então, quando eu falo para as pessoas, faça o agora, faça o bem feito. Ele contou uma história sensacional que durante o treino todo mundo fazia 1000 repetições e fazia muito rápido de qualquer jeito. Aí ele demorava mais que todo mundo para fazer 1000. O pessoal falou, você é lento? Ele falou, não, eu vou fazer perfeito, mas é só para ser rápido. Ele falou, você está treinando 1000 vezes o erro. Eu estou treinando 1000 vezes o acerto. Vamos ver quem vai acertar na hora. Então, é o treinar o certo, é fazer o certo. Então, a gente tem que se condicionar ao certo. E o certo, a gente vai ter dentro de cada profissão os seus delimitadores. Isso é que vai fazer a diferença. Eu acredito que as pessoas têm potencial e a gente tem que tentar buscar o melhor de cada um. E tentar trazer isso. Acho que esse é o nosso papel na liderança. É buscar o que aquele cara tem de bom. Às vezes um cara que você bota numa situação diferente, ele não vai render bem e na outra ele vai render bem. E conseguir enxergar isso numa equipe é que é o difícil. Colocar as pessoas no local certo. É o grande desafio, né? Esse é um grande desafio. É o grande desafio. Legal, Saragô. Saragô, eu quero te agradecer muito, mas muitíssimo mesmo. É sempre um prazer a gente reencontrar pessoas, né? Nós nos reencontramos algumas vezes, nos falamos algumas vezes, né? Mas ter criado lá atrás, né, 17 anos, essa amizade, né, de poder se reencontrar e estar falando de coisas que já aconteceram há tanto tempo, né? E alguém comentou aí, né, que você é um batalhador, que você tem uma visão empreendedora, e tem mesmo, por isso que você está aqui. Tem uma visão de liderança também que faz a diferença, porque é liderança pelo exemplo, né? O João faz o que você faz, o que ele faz hoje é porque ele viu você fazendo, né? Então, lidera, assim como você fez com o filho,
certamente você faz com os seus funcionários, né, os seus liderados, né? Então, o grande líder é aquele que deixa o exemplo, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que quando o discípulo se destaca, o mestre aparece. Quer dizer, o João, daqui a pouco, ele vai se destacar mais do que você. Mas quem foi o mestre... Ele é muito melhor do que eu. Mas quem foi o mestre foi o pai, foi o Saragô. E alguns funcionários seus também certamente se destacaram. Tem funcionário que faz melhor do que você fazia. Por quê? Seguiu o teu exemplo, né? Então, é por aí, né? O líder tem que ter esse desprendimento e essa visão ao mesmo tempo. Saber que ele pode e deve ter pessoas melhor do que ele na sua equipe. Então, muito obrigado. Eu quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte: nós criaremos, a partir do dia 14, estamos iniciando um novo programa que é Giro Empreendedor. Eu vou entrevistar, vou convidar para cada segunda-feira, agora em setembro, e a partir de outubro, segunda e quarta, um facilitador de cada estado brasileiro. Por isso que o nome é Giro Empreendedor, para participar de uma live conosco falando de empreendedorismo. Então, é uma oportunidade, o pessoal está conosco aí toda quarta-feira, às 19 horas. Excepcionalmente, dia 14 vai ser às 12 horas, porque vai ser um facilitador dos Estados Unidos. O Anderson, facilitador há muitos anos e hoje mora nos Estados Unidos. E eu quero conversar com ele sobre empreendedorismo aqui e empreendedorismo lá. Porque as características são as mesmas. Mas o que tem de diferente? Então, Saragô, muito obrigado pela sua participação, pela aceitação. Um grande abraço a você, a Bruna, ao João e a tua filha, como é que chama? Maria Luísa. Maria Luísa. Vai ser a médica de sucesso. Isso, a doutora Maria Luísa daqui a pouco, né? E um abraço a todos aí da sua equipe que estão aqui, aos amigos seus e meus que estão aí conosco. Um grande abraço a todos, gente. Até a próxima. Queria agradecer também a todo mundo que veio e participou e prestigiou, gente. Muito obrigado. Vai ficar salvo no IGTV e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos aí. Tchau, gente.